Olá, bem-vindos ao Conectados, o podcast do Rotary em Ação, produzido pelo Distrito 4730 com o patrocínio do Sicredi. No episódio de hoje, Ramon Cotar, Imagem Pública Distrital, conversa com os intercambistas 2023-2024, a Larissa, que morou e estudou no México, e o João Vitor, que morou e estudou na Finlândia. Nessa primeira parte da conversa, eles contam o processo de seleção e as primeiras impressões dos países que moraram durante um ano. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar. É sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar. É todo mundo prosperar. Não é só dinheiro, é conservador, é arrojado. É moderado, é investir sem perfil determinado. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é a Ana, é a dona Ana. É de grão em grão, é uma grande plantação. É seguro, é consórcio, é poupança, é cartão. Não é só dinheiro, não é só um bolo. Piscina, milho, é seu sonho sob medida. É ser atendido sem sofrência, no app na vida, no zap na agência. É gerente pra te impulsionar, Nunca te empurrar. é ter com quem contar. Maria, Paula, João, Bruno, Osvaldo, Hélio, Léo, Ana. Larissa, João, obrigado por terem vindo. Imagina. Conectados. Nosso episódio falar de intercâmbio. Então, eu quero saber como é que foi a experiência de vocês, né? Cada um fez um destino bem diferente. Mas antes, eu quero começar... Como é que foi um pouco do processo, não é? Tem uma parte de documentação, burocrática. Aqui nós temos os dois intercâmbios de longa duração. Sim. Correto? Porém, a Larissa fez na modalidade Jovem Destaque. Isso. Não é? Começar por você, Larissa. Como é que foi a tua seleção? Assim, eu fiquei sabendo do processo de seleção do intercâmbio do Rotary muito tarde. Assim, faltando uma semana ou menos até pra encerrar as inscrições, eu fiquei sabendo. E não tinha clube, eu não sabia o que era Rotary, eu não sabia nada, eu só sabia que era uma oportunidade de fazer intercâmbio. E na pandemia, eu planejei várias formas de fazer intercâmbio, eu até tinha visto sobre o Rotary, mas nunca me aprofundei. E eu fiquei sabendo dessa oportunidade, aí eu fui correndo com a minha mãe, aí era eu e meu pai indo pra um lado, e aí liga pra um clube e manda e-mail pra outro, até que ele, você não tem tempo, você não vai conseguir fazer, é muita papelada, a gente até faria, mas deixa pro próximo ano e tudo mais. Então, o clube do Rotary Clube Guabirutuba respondeu o meu e-mail, eles falaram, a gente ajuda e tudo mais, a gente patrocina, mas tem que conseguir os papéis. Então, eu fui lá, foi assim, acho que uns 3 dias correndo de moto com meu pai, pra cima, pra baixo, e a gente rodou Curitiba inteira atrás de assinatura. O Toledo, que na época era o vice-presidente, se eu não me engano, ele ia viajar. E ele deixou o celular dele sem receber ligação nenhuma. E a minha mãe ligou pra ele, e ele falou, nossa, mas quem é, né? Aí ele falou que foi a única pessoa que ele atendeu pra assinar os papéis. Nossa, era pra você dar Exato. certo o teu intercâmbio. E aí você fez toda a seleção, Sim, provas. esse processo é normal. Foi junto com os normal outros. e deu certo ali Amém. Na loucura, na mas foi. classificação. Que bom. Larissa, então, para entrarmos no assunto do intercâmbio, comenta conosco aqui como o país que você poderia escolher. A sua modalidade é o Jovem Destaque, mas qual que você gostaria de conhecer e por quê? E depois se qualifica para qual que você foi. Tá. Como é Jovem Destaque, a gente não tem a oportunidade de escolher o país que escolhe a gente, que obviamente é incrível. E tinha, se eu não me engano, fomos 5 intercambistas e 2, assim, eram óbvios, que eram para 2 meninas bem específicas, que era o sonho delas e, obviamente, a gente sonhava junto com elas que elas alcançassem o país que elas queriam. Mas eu tinha uma vontade de ir pra França, mas por questões burocráticas acabou que não aconteceu. E eu consegui ir pro México. Fiquei em Cancún. Que maravilha, muito bom. E aqui o João Vitor, que também fez esse intercâmbio de longa duração. Isso mesmo. Mas eu também quero saber um pouquinho como é que foi da burocracia e depois a escolha, porque na reunião que fizemos você falou que foi realmente o país que te escolheu, né, João? Como é que foi? Pois é.
Tá, antes, tipo, a burocracia foi um pouco menos, eu imagino. Ainda assim, teve ali um quilo de papel pra assinar, umas cartinhas pra escrever e tal. Mas, no meu caso, foi menos trabalho. Ainda assim, meus pais tiveram que passar algumas noites em claro, mas, tipo, isso todo intercambista. E fizemos as provas, as dinâmicas. Eu acabei ficando em 5º lugar no processo seletivo. E, no caso, a Finlândia, para os intercambistas, eles querem uma resposta de quem que pode ir para lá já desde o começo do ano. Então, lá para fevereiro ou março... Não, acho que em fevereiro eles já começaram a ligar. Tipo, abriu uma vaga. Então, avisaram aqui os clubes e a Solange, na época ela era oficial de intercâmbio. Sim. Era isso? Matiello. Sim, ela começou a... foi ligando primeiro pra menina que ficou em primeiro lugar, perguntando, você quer que tenha essa vaga pra Finlândia? Você quer participar? Ela disse que não, aí foi pro segundo, também disse que não. Aí chegou em mim e eu perdi a ligação. E fui descobrir, acho que 1 hora depois. E aí, quando ela ligou, eu falei, sim, eu quero ir pra Finlândia. E foi assim minha seleção. E você aceitou e vamos que vamos. Eu não tinha a menor ideia de qual lugar ir, então, tipo, eu imaginava que eu não queria ir, por exemplo, sei lá, pros Estados Unidos, que eu já falo em... Não era nem uma questão de língua, eu só queria ir Muito óbvio. Muito óbvio, e eu queria ir pra longe. Então, tipo, nem saiu do continente, então acabou que eu fui pra Finlândia. Maravilha. E, João, vamos pensar assim. Por que realizar um intercâmbio através do programa do Rotary? O Rotary dá pra ir pra quase qualquer lugar do mundo que tem um Rotary. E que tem um programa de intercâmbio. Não só isso, como também, tipo, tem... Por exemplo, eu tenho alguns amigos que fizeram intercâmbio por agência ou por escola de inglês e eles ficaram só em uma família. Com o Rotary, eu fiquei em 3. Tem gente que ficou em 4. Você consegue ver se... isso aqui é uma... Todas as famílias desse país são assim, ou então, não, isso aqui é só daquela família. Tem isso, tem... Tem um monte de coisa. E também no caso, o jeito que a gente escolheu o Rotary foi por recomendação, porque eu tava querendo fazer um intercâmbio, meus pais estavam procurando e um amigo da família recomendou o Rotary. Seus pais já eram rotarianos? Não, eles nem sabiam o que era o Rotary. Nossa. E aí, um amigo da família que é ex-rotariano, que as filhas dele, as duas fizeram intercâmbio, uma pro México, uma pros Estados Unidos, ele recomendou o Rotary, apresentou. E agora meu pai tipo, entrou de cabeça no Rotary. E isso é outra história também que... Se eu precisar voltar aqui pra contar, eu conto, mas não vem ao caso. Mas no caso, o seu pai se associou a um clube. Sim. Que é o... Marumbi. O Marumbi. Você fez o intercâmbio, né? Participou. Mas agora ele está envolvido com o Rotary, é isso? Isso. E se encontrou no voluntariado do Rotary, é isso? Isso. Acesso ilimitado às salas VIP. Isso é ter com quem contar em qualquer lugar. Isso é ter Sicredi Visa Infinite. E você, Larissa, por que de optar pelo realizar um intercâmbio num programa do Rotary? Primeiro porque eu acredito que foi mais eles que me escolheram. Eu me sinto muito privilegiada de estar com eles, porque por toda a questão de ser jovem destaque e tudo mais, que é um programa para pessoas que não têm condições financeiras de fazer um intercâmbio. Então, é uma oportunidade, assim, incrível, porque é algo que eu nunca imaginaria, assim, poder sair do país, ser a primeira pessoa da minha família a sair do país, conhecer uma língua nova, uma cultura totalmente diferente. Que bárbaro. E eu até vi, assim, outros programas que é por agência, que você paga menos ou coisas assim, mas eu acredito que você ir com o Rotary é uma experiência diferente, porque, por exemplo, a primeira família que eu cheguei,
eles eram extremamente rotários, assim. A mulher o pai dela foi um dos que fundaram o Rotary em Cancún, a minha host. Então, eles conheciam muito sobre o Rotary, era algo que eu não conhecia praticamente. Eu ia em algumas reuniões, em alguns eventos, mas eu não sabia o que era. E eu pude presenciar o que é o rotarismo, como as pessoas rotárias se conectam e o que a gente pode fazer. E é é um mundo, assim, incrível, sabe? Ele abre as portas pra gente e a gente abre porta pra outras pessoas, a gente tem a oportunidade de retribuir o que eles fazem pra gente. Então, eu acredito que é você poder deixar um pouco de você lá e receber deles. É muito bom, é muito incrível. Não, mas ver vocês falar, esse brilho no olho de vocês, assim, é sensacional. E isso, esse testemunho que você dá, de falar das oportunidades, do abrir portas, né? Sim. Isso é muito bom. Mas vamos continuar com você. E você foi pro México. Sim. Não é? Seu intercâmbio foi... Como é que foi o desenrolar ali do intercâmbio? Quais são as histórias que você quer compartilhar com nós? Então, quando eu soube que eu ia pro México, eu chorei muito, assim. Eu tava muito feliz. E eu falei, eles falam espanhol, então não preciso me preocupar tanto com a língua, que eu via vários que eram futuros intercambistas. Não, porque eu tô fazendo Duolingo, que eu tô fazendo curso, que eu preciso aprender o idioma, isso, aquilo, outro. E eu fui muito tranquila. Falei, que nem quem vai pra Finlândia, por exemplo. Tipo isso. Nossa. Eu fui muito tranquila. Eu falei, é espanhol, eu me viro com portunhol no começo e depois eu aprendo. Eles falam extremamente rápido. E é muito dialeto. São palavras, assim, que pra mim... Eu associo alguma coisa em português, aí eu não é a mesma coisa. Mas, obviamente, não se compara a dificuldade que ele teve com a língua e outros países também. Então, eu aprendi bem rápido até, consideravelmente. E umas 2 noites, assim, que eu me peguei, assim, eu ia dormir. Aí a minha cabeça estava pensando em português. Aí, do nada, ia pro inglês. Porque tinha os outros intercambistas que não aprenderam em espanhol muito rápido. Porque vieram da Bélgica, da Dinamarca. Então, pra eles era mais difícil. Aí, era português, era inglês e espanhol. E eu comecei a ficar, assim, viajando nos idiomas. Mas, assim, muito mais tranquilo do que o finlandês. E das histórias que você teve lá na escola, porque eu sei que teu período na escola lá foi bem agitado, teve bastante coisas, né? O que você teve de experiências lá? Assim, lá na escola, primeiro que é um sistema muito diferente do que a gente tem aqui. Ele é bem mais tranquilo, é como um novo ensino médio, assim, só que eles aplicam isso faz muito mais tempo. Então, eles já estão mais experientes nisso. Eu fiquei numa sala que eu não queria, porque eu sou de humanas, eles me colocaram em exatas. Nossa. E era uma sala cheia de garotos, assim. E um belo de um dia, a escola mandou um e-mail, assim. Ninguém da minha família viu, eu não vi, a gente não vê o e-mail. E eles falaram que no dia seguinte a gente ia ter exame de piolho. Porque tava tendo um surto de piolho, porque Cancún é uma praia e vira e mexe dá surto de piolho. De verdade, assim, é muito comum ter piolho lá. Você vai nas ruas e tem lá, exterminamos piolho. É tipo uma profissão, matar piolho. Sério? Literalmente, tipo umas placas assim na rua e com número e endereço, assim. Nunca vi, acho muito esquisito. Aí eles chamaram a nossa sala pra ir pro auditório. E eu, nossa, mas o que tá acontecendo, né? Vai ter palestra, alguma coisa assim. Chegou só a nossa sala lá, é um auditório relativamente grande. Sentou a turma inteira na frente. Aí eu olhei pra trás, tinha umas moças, assim, todas... Parecia que, sei lá, exame de Covid, assim. Com luz ultravioleta. E eles falaram, que a gente vai fazer exame de piolho. Pra ver quem tem piolho. Tá, mas só pra entender. Essa é uma escola de uniforme, assim? Uniforme. Pois só a camiseta. Certo. Só a camiseta branca e uma calça jeans. Tá. Aí eu tava toda bonitinha, assim, meu lá, cabelinho... as meninas usavam o cabelo preso? Eu usava o cabelo preso, não tinha nem menina na minha sala. Então, tipo, eu tava aqui toda bonitinha, assim, os meninos, tipo, tudo careca, assim, não importa. Aí eles, vai chamar um por um e a gente vai lá no fundo da sala. Aí eu falei, eu não vou. É muita humilhação. Eu não tô com piolho pra desmanchar o meu cabelo. Não. Mas não tinha muita escolha, né? Eu fazia. Aí a gente sentou lá e vai esperando. Aí eu fui, voltei, não tinha nada. Eles entregaram de todas as formas um cartãozinho, assim, com a propaganda deles, o trabalho de exterminar piolho. Eu voltei, sentei. Aí eu olho, o garoto bem assim, não, foi a brasileira que trouxe piolho pra gente. Oxi! Aí eu falei, ele não falou isso. Desmerecendo o meu país, como se a gente fosse piolento. No meu país, a gente não sai na rua e tem negócio pra exterminar piolho, assim, placa. Aí, ele falou isso, eu fiquei muito estressada. Eu olhei assim, mas primeiro eu não acreditei. Eu fiquei muito estressada e meu amigo, não, é brincadeira. Eu falei, eu nem sou amiga desse garoto pra ser brincadeira. Mas, enfim, aí foi isso. Nossa, depois desse período eu fiquei muito mal. Eu falei pra minha mãe, não, eu quero trocar de escola. Que eu preciso trocar de sala, que eu preciso disso e aquilo outro. Mas assim, minha mãe fez eu respirar. Minha mãe, no caso, a minha mãe mexicana. Sim.
fez eu respirar, eu me acalmei e tudo mais. Relaxei, tava nervosa, ainda não queria ver a cara desse garoto, mas ele pediu desculpas também. Porque, eu não sei, as brincadeiras deles lá são muito diferentes, assim, então pra eles é normal, e daí eu falei, tá, é questão de cultura, porque todo mundo encarou isso como algo normal, e eu dei uma ignorada, por assim dizer. Aí passou. Ficou chocada com a... Muito. Com a... Foi bem... E depois tudo foi chocante. superado numa situação que Sim. não atrapalhou a continuidade do teu intercâmbio. Não, foi assim, Bem aconteceu pontual. isso e acho que eu fiquei uns 2 dias, assim, pensando se eu ia trocar de sala e tudo mais. Mas conversei com o pessoal de lá, conversei com os meus pais do Brasil também, obviamente. Me tranquilizei, conversei com o garoto, porque também não dava pra ficar nessa, a gente tá na mesma sala, a gente tem que conviver. Mas resolveu, então foi questão de comunicação mesmo. Entendi. João, eu soube que lá na Finlândia, lá você tinha uma rotina assim meio intensa de aulas, né? Relativamente. E você acabava Agora almoçando tá- na escola. Sim. Conte pra nós como que era. Tá bom, vamos lá. As aulas, eu podia escolher quais aulas que eu queria. No caso, tinha algumas que pra mim era obrigatória, tipo aula de finlandês. E algumas que eram recomendadas, tipo aula de inglês, de artes. Porque aí seria um pouquinho, tipo, mais útil. Talvez eu interagisse mais com quem tava ao meu redor. Não acontece. Só aconteceu em duas vezes. Mas era uma aula. No dia, podia ter no máximo 4 aulas de 1 hora e 15 minutos cada. Aí começava às 8h10. Tinha depois uns 15 minutos de intervalo, outra aula. Aí depois um tempo para almoço, outra aula, 15 minutos de intervalo, outra aula e acabava às 12h50. Então, no caso, pra mim foi mais leve do que agora o pré-vestibular. Porque eu também não precisava estudar tanto. Tipo, a nota pra lá não varia muito pra quê. Eu consegui validar meu ensino médio, mas eles foram bons comigo nisso. Porque lá, tipo, a maior parte a média de lá, pra eu conseguir ser aprovado pra próxima... Pra próxima aula do próximo período seria de uns 5 ou 6. Todas as notas que eu tirava sem entender absolutamente nada da língua, eles arredondavam pra 6. É sério, uma vez eu tirei 2 em matemática, eles arredondaram pra 6. Em minha defesa, tipo, no primeiro curso de matemática que tinha lá, que era de funções e misturado com trigonometria, eu fui bem, eu tirei aqui, sei lá, uns 9, mais ou menos. Aí eles falaram, tá bom, esse menino gosta de matemática, vamos colocar ele na matemática avançada. Aí me colocaram pra aprender cálculo de derivada em finlandês. Maravilha. E cálculo de derivada não tem nem no ensino médio brasileiro. Só vou aprender isso na faculdade. Então, E o almoço, como que era? o almoço a parte boa era que era de graça. A parte ruim é que não se compara com a comida brasileira. Eu podia ali, tipo, sair e ir até um mercadinho, comprar um sanduíche ou alguma coisa, mas pra isso eu ia ter que gastar dinheiro. Então eu preferi ficar com o almoço meia boca, só que de graça, do que um E o sanduíche. que era o almoço meia boca? Batata cozida, sem sal nem tempero nenhum. Uma alface americana. E um bolinho de peixe desse tamanho, que aí você podia colocar ali junto, talvez com molho, mas o molho também era daqueles molho azedo. Tinha também, às vezes, uma massa que eles faziam com os vegetal, meio que... Tubérculo. Não era... talvez fosse um tubérculo. Não sei. Alguma coisa. Era uma massa que eles faziam ali em rodela. O bom, tipo, no caso, o almoço bom mesmo era de segunda, que era macarrão com peixe. Esse era bom. O que eu não gostava muito era que, tipo, sopa. Eles também tinham lá. Então, ali, sopa de peixe ou sopa de ervilha. Nossa, sopa de ervilha eu não conseguia direito. É meio amarga a que eles tinham. Ainda mais que a maior parte das... Tipo, se tivesse feijão, por exemplo, era feijão enlatado. E a sopa de ervilha, eu também acho que era enlatada. Então, não dava. Tinha uns gostinhos meio artificial. Mas também, tipo, eles tinham o quê? Uma verba de 60 centavos por aluno. Nos casos, centavos de euro. Pra, a gente pra todo mundo fazer almoçar de graça. No que é
que é uma escola de 1.000 alunos, mais ou menos. Considerável. É. Sim. E... também tinha um mingau de arroz com geleia. Eu juro que eu quase vomitei naquele dia, mas aí é mais problema meu mesmo. Que não gostei do mingau. Não deu muito certo essa parte da gastronomia. Gastronomia Pessoal, escolar, no caso, né? Em casa era melhor. Mas aí também porque a verba era maior do que 160 centavos por aluno. Dava pra investir no tempero. Dava pra botar ali uma pimentinha.